Dentro da Demon Corp temos diversos caçadores talentosos, cada um com seu estilo de luta e pontos fortes únicos em batalha. Mas dentre todos esses caçadores temos os Hashiras, a elite dos caçadores de demônios. Sendo formado por 9 pilares, todos os caçadores que compõem essa ordem são extremamente poderosos, mas é claro que em meio a tantas habilidades poderosas, cada um dos pilares possui seus pontos fracos. Fala galera, beleza? Eu sou o Everton e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre os pontos fracos de cada Hashira, o que cada um pecou e como esses pontos fracos acabaram levando eles à derrota contra Onis de nível superior. Desde já, se você é inscrito, amassa o dedo no like, se você não é, já se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Ó, esse vídeo aqui deu muito trabalho, vou confessar pra vocês, então cara, deixa o like aí, vai, eu mereço, vocês merecem. Pra abrir o nosso vídeo, a gente vai começar falando sobre a Shinobu. Atual pilar do inseto, Shinobu possui uma inteligência excepcional, sendo capaz de produzir venenos e antídotos poderosíssimos contra os Onis, e também antídotos favoráveis aos humanos. Se você já leu o mangá, provavelmente você já viu o tipo de veneno que a Shinobu conseguiu criar, juntamente com a Tamayo. Foi uma droga tão poderosa que conseguiu até mesmo afetar o rei dos Onis. Além disso, se não fosse pela Shinobu, Tanjiro nunca teria voltado a ser um humano. E eu não preciso nem citar a velocidade absurda dela, né? Porém, mesmo com uma inteligência extrema e uma velocidade de alto nível, a Shinobu possui uma estrutura corporal muito pequena em comparação aos outros Hashiras. E no seu primeiro embate contra uma lua superior, Shinobu acabou tendo a infelicidade de encontrar o Douma, o lua superior número 2, a mesma lua responsável pela morte da sua irmã, Kanai. E durante a batalha, Douma acabou citando os pontos fracos da Shinobu, como a sua estrutura pequena e a sua força física inferior aos outros Hashiras. Além do seu tamanho, né? Era óbvio que ele tinha que insultar o tamanho da Shinobu. E isso acabou meio que mexendo com o psicológico dela, tendo em vista que ela começou a se comparar no meio da batalha com seus outros companheiros de equipe, uma coisa que não deveria ter acontecido. E essa comparação acabou levando ela a cometer certos erros que não deveriam ter acontecido. Dessa forma, podemos então afirmar que o ponto fraco dela é a sua força física. Partindo agora para Mitsuri, a pilar do amor. Sem dúvida, a mulher mais poderosa, com mais força bruta dentre todas as mulheres desse anime. Mitsuri teve uma grande participação na luta contra o Antengo, onde ela foi capaz de livrar o Tanjiro da morte com muita maestria. Sério, se não fosse por ela, o Tanjiro ia de Vasco rapidinho. Mitsuri possui uma esgrima excepcional e uma espada um tanto quanto peculiar dentre todas as outras espadas dos caçadores. E a espada dela se diferencia justamente porque ela parece mais com um chicote do que com uma espada normal. Nessa parte já dá pra ver que a Mitsuri é bem poderosa, mas assim, tem uma coisa que atrapalha muito ela durante as batalhas. E eu tô falando da sua falta de experiência. Por mais que a Mitsuri seja um pouquinho mais velha que a Shinobu, ela não teve tantas experiências em batalhas contra Onis poderosos, ou até mesmo Onis de nível superior como a Shinobu teve. E nessa luta contra o Antengo, a gente pôde ver que mesmo ela aguentando diversos golpes, ela foi imobilizada rapidamente com um dos ataques sonoros que o Antengo lançou bem no rosto dela. Dessa forma, se não fosse pelo Tanjiro, Nezuko e também o Genya, a Mitsuri teria morrido facilmente. Além disso, não vamos esquecer daquela partezinha meio desconfortável que o Zorakuten acabou chamando a Mitsuri de vagabunda. Então ela simplesmente endoidou e ficou totalmente pirada. É como se o Zorakuten tivesse alugado um triplex na cabeça dela. Aluguei um triplex na sua mente, eu sou o Lorde. Pois depois que ela foi insultada, ela perdeu o controle e quis atacar o Zorakuten de qualquer forma. Mas qualquer Hashira que tenha uma experiência razoável com Onis desse nível saberia que o melhor a se fazer era manter a calma. Ou seja, podemos dizer que o ponto fraco da Mitsuri é ter um pavio curto e também a sua falta de experiência em batalhas com Onis de nível superior, porque assim, força física pra ela não falta. Agora, a gente vai entrar num ponto que eu gosto muito de falar, que é do grandíssimo, do magnífico Muishiro Tokito. Tokito teve um desempenho muito interessante contra o Gyouko, o Lua Superior número 5. No meio da batalha, se vendo em uma situação de quase morte, Tokito conseguiu despertar a sua marca do caçador e bater de frente com o Oni. Porém, se pararmos para analisar, antes dele despertar o poder da marca, Tokito estava cauteloso quanto à batalha. Mas depois que ele despertou a sua marca, ele ficou totalmente arrogante, fazendo até mesmo piadas contra o Gyouko no meio da luta. Ou seja, mesmo que o Tokito seja um garoto prodígio e com 14 anos ele já tenha se tornado um Hashira, falta um pouco de cautela durante as lutas. Porque assim, essa arrogância poderia ter levado ele a uma derrota contra o Gyouko. Na minha opinião, ele teve sorte. Porém, já lá no final do mangá, na luta contra o Kokushibo, Lua Superior número 1, o Tokito não teve tanta cautela assim e acabou pagando o preço. Porque por mais que ele seja extremamente poderoso, ele tem que saber até onde ele pode ir. Ele tava se tremendo de medo, mas mesmo assim tentou enfrentá-lo. E o que deu? Ele foi facilmente mobilizado pelo Kokushibo. O que mostra que ele falta experiência nas batalhas e também quando é e quando não é o momento certo de batalhar. Logo, eu posso dizer e afirmar pra vocês que o ponto fraco do Tokito é a sua arrogância e também a sua falta de cautela durante as batalhas. Tokito,
Espera um pouquinho, cara, analisa a situação, depois você ataca. Tá pensando que é o Guilmei? Cala a boca. Mas beleza, saindo do Tokito, agora é hora da gente falar do Obanai. Obanai é um dos pilares mais diferenciados nessa lista. Sendo o pilar da cobra, Obanai teve um passado muito triste, o que fez com que ele se tornasse um caçador de alto nível. A sua maior participação no mangá foi lá na luta final contra o Rei dos Onis, onde ele nos mostrou uma agilidade incrível e também uma esgrima excepcional dentre todos os caçadores. Isso mostra que em batalhas ele é muito bem desenvolvido nessa parte. Porém, se pararmos para analisar durante a obra, não tem nada que de fato nos foi mostrado como uma real fraqueza do Hashira da Serpente. Mas assim, na luta final contra o Muzan, ele acabou sofrendo um golpe em cheio no seu rosto, o que fez com que ele ficasse sem visão, sendo totalmente dependente da sua cobra e também do mundo transparente, ao qual ele teve a ajuda do Guilmei para conseguir visualizar. Logo, analisando o mangá e analisando a minha leitura, na minha opinião, não tem muitas fraquezas que o Obanai poderia ter, mas a sua visão é um ponto crucial que faltou lá no final do mangá. Porque se ele tava dando todo aquele trabalho pro Muzan sem um olho, enxergando só através do mundo transparente e também com a sua cobra, imagina se ele tivesse com a sua visão totalmente restaurada. Mas atenção, senhores, atenção, porque agora é hora da gente falar do Hashira mais extravagante desse anime. É claro que eu tô falando do Uzui, o pilar do som. Porra, menor! Ele é um dos caçadores com mais força física e velocidade dentre os Hashiras. O Uzui nos mostrou ser muito forte na luta contra o Gyutaro, onde podemos ver bem de perto como a respiração do som funciona. Juntamente com a sua partitura musical, o Uzui consegue transformar o Kikijutsu dos Onis em notas musicais, e assim desviar da maioria deles. Mas vamos parar e analisar, afinal, qual seria a fraqueza do Uzui? Força física excepcional, velocidade extremamente alta, uma respiração muito bem desenvolvida. Meu Deus, cara, qual que é a fraqueza dele? Bom, sendo bem sincero com vocês, eu não consegui pensar em uma. O Uzui é um pilar que, se tivesse lá no Castelo Infinito com marca do caçador, com certeza poderia ter evitado muitas mortes. E talvez a batalha tivesse até mesmo sido mais fácil. Então é isso, eu vou ficar devendo pra vocês. Eu não consegui achar uma fraqueza no Uzui. Porque eu sou um cara muito gostoso. Talvez a única fraqueza dele foi que ele se aposentou e deixou a Organização dos Caçadores de Demônios. Mas tadinho, né? Prezava num descanso. Aquela luta contra o Gyutaro foi, ó, suada. Saindo do Uzui, vamos falar do gótico, Tomioka Gyu. Tomioka é de fato muito poderoso e aprendeu tudo o que sabe devido aos grandes ensinamentos do seu mestre Urokodaki, o antigo pilar da água. Tomioka é tão poderoso que ele conseguiu masterizar sua respiração em um nível tão alto que ele mesmo conseguiu criar a 11ª forma, uma forma totalmente defensiva, sendo nomeada de Nagi, ou em português, calmaria. No final do mangá ficou muito claro pra gente que o ponto forte do Tomioka é a sua resistência, sendo capaz de aguentar uma luta contra o Rei dos Onis, mesmo depois de ter tido um embate nada amigável com o Lua Superior número 3, o Akaza. Mas mesmo com toda essa resistência, o Tomioka ainda tem uma coisa que ele peca, e esse problema é o seu psicológico. Durante uma conversa com o Tanjiro, Tomioka revela pra gente que ele não se considerava um pilar, tanto que ele tava querendo jogar o Tanjiro pro posto de pilar da água. E isso se dá devido ao fato dele ter passado na seleção final de Caçadores de Demônios com a ajuda do seu melhor amigo, o Sabito, que se sacrificou para salvar o Tomioka do Oni das Mãos, lá na montanha onde o Tanjiro passou 7 dias e 7 noites no começo do anime. Logo, justamente devido a isso, o Tomioka deixou de acreditar no seu potencial, o que não seria nada bom em uma luta contra um Oni muito poderoso de nível superior. E por mais que ele ainda tenha aprendido de certa forma a lidar com isso, ainda é um ponto que pesa na sua mente. Então, podemos dizer que o ponto fraco do Tomioka é o seu psicológico fragilizado devido a traumas que aconteceram no seu passado. Sanemi, o que dizer do Pilar do Vento? A gente conhece ele como uma pessoa totalmente descontrolada e às vezes agressiva. Isso é de fato algo muito desconfortável, principalmente para os seus parceiros de equipe. Mas a gente não pode negar que o Sanemi é um personagem extremamente poderoso, e utilizando a sua respiração do vento, Sanemi consegue atingir velocidades absurdas, além do seu sangue raro, que consegue deixar qualquer Oni atordoado, até mesmo Onis de nível superior. Ele é muito bom quando o assunto é ofensiva e linha de frente. Porém, quando a gente parte para o assunto defensiva, não é muito a praia do Sanemi. O tanto que ele compensa em ofensiva, ele acaba pecando muito na defensiva, sofrendo ataques desnecessários e muitas vezes sequer consegue se defender. Então, podemos dizer que o ponto fraco do Sanemi é a falta de experiência em se defender durante as batalhas. Ou seja, cara, postura defensiva, Sanemi. Você não é o cara do pedaço. Você não precisa correr pra linha de frente. Calma, você tem amigo. Na luta contra o Kokushibo, o Guilmei tava com você. Você podia ter uma postura mais defensiva e se preparar mais pra batalha, e
evitando alguns ferimentos, né? Agora, o próximo Hashira até me dá um aperto no peito de conversar sobre ele. Eu tenho certeza que com vocês acontece o mesmo. Eu tô falando do Kyujouro Rengoku. Nosso maravilhoso Pilar das Chamas, um caçador extremamente habilidoso e também com muito conhecimento em batalha. Rengoku já enfrentou diversos Onis durante sua jornada, e por mais que não seja tão velho, ele foi até mesmo o treinador da Mitsuri antes dela se tornar a Pilar do Amor. Rengoku vive uma família meio complicada, onde o seu pai é um viciado em bebidas alcoólicas e desistiu totalmente de exercer o posto de Pilar, mas isso nunca deixou que o Rengoku se abalasse. Ele mostrou pra gente que o único objetivo que os fortes devem ter nesse mundo é proteger os mais fracos. Mas é justamente essa perseverança e essa sede de ajudar as pessoas que acabou levando o Rengoku até a derrota, pois na sua luta contra o Lua Superior número 3, o Akaza, lá no finalzinho do Trem Infinito, ele acabou sendo pego pelo próprio poder. Calma, Everett, calma, explica isso direito. Tá bom, calma, Gafanhoto, eu vou te explicar. O Akaza possui uma habilidade chamada de bússola, onde ele consegue rastrear qualquer tipo de ataque do oponente, se baseando no seu espírito de batalha. E no próprio filme é citado pelo Akaza que o espírito de batalha do Rengoku é simplesmente enorme, e essa chama jamais iria se apagar, e é justamente por isso que o Rengoku perdeu. Ele é uma pessoa que sempre estará ardendo em chamas para proteger os outros, e isso, contra Onis que podem rastrear ataques, é um tiro no próprio pé. Sim, o Rengoku perdeu por ser forte demais. Logo, eu posso afirmar para vocês que o ponto fraco do Rengoku é o seu espírito de batalha. E por fim, para finalizar o nosso vídeo, a gente tem o pilar mais respeitado dentre todos os pilares, Gyumei Himejima, o pilar da rocha. Sendo o pilar mais poderoso dentre todos, Gyumei nos mostrou como é ser um caçador completo, desde força, velocidade e também experiência. Sério, tudo que vocês possam imaginar, esse cara é completo. Aí vai ter gente que vai ter a pachorra de vir falar nos comentários: Everton, mas o Gyumei é cego. Então, meu querido, ele é cego, mas ele consegue enxergar no mundo transparente. Sua cegueira, que deveria ser uma fraqueza, foi transformada em uma vantagem. No Castelo Infinito, quando Gyumei estava enfrentando o Lua Superior número 1, o próprio Kokushibo ressaltou que fazia 300 anos que ele não encontrava um caçador como Gyumei, e que seu físico foi simplesmente aperfeiçoado até o limite. Chega até ser brincadeira o quão poderoso esse cara é, né? Mas bem, assim como o Uzui, eu não consegui encontrar nenhum ponto fraco no Gyumei. Ele é simplesmente um caçador completo. Sinta pressão, neném. Bem, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, mais uma vez eu peço seu like, sua inscrição e também ativa o sininho. Cara, esse vídeo deu trabalho, hein? Até cansei, tô até meio rouco. No mais é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se você tem algum ponto fraco, ou do Gyumei ou do Uzui pra ressaltar aqui, fica à vontade na caixa dos comentários que eu vou estar lendo todos e vai ser muito legal pra gente trocar uma ideia. Um beijo pra todos, eu fui, tchau.